Jesus nasceu em Belém, por volta do primeiro ano no mundo, e foi crucificado em Jerusalém com cerca de 29 anos de idade. Pelo menos é isso que a Bíblia diz. Após sua morte, o corpo do Messias foi levado por mulheres para uma câmara funerária e esta foi fechada com uma pedra. Se você é cristão, provavelmente conhece a história de que depois de 3 dias, a pedra rolou de repente e a câmara funerária estava vazia. Jesus ressuscitou na carne, apareceu mais uma vez a seus discípulos e depois subiu a Deus no céu. Esta história já deixa claro que a tumba de Jesus deve estar vazia. Só este fato, é claro, torna difícil dizer com certeza que o túmulo em Jerusalém é realmente o túmulo no qual Jesus foi colocado naquela época. Além disso, o mundo da ciência de hoje conhece alguns fatos relativos à fundação da tumba que levantam algumas questões. A jovem comunidade cristã foi a princípio severamente perseguida no Império Romano como uma seita. Somente o imperador romano Constantino tornou-se um cristão devoto no século IV d.C. Isto foi graças à mãe adotiva de Constantino, a antiga escrava e mais tarde amante do pai de Constantino. A mulher, que provavelmente veio do que é hoje a Croácia, era uma cristã de primeira geração. Através dela, Constantino, que havia perdido sua verdadeira mãe desde cedo, entrou em contato com o cristianismo. Após a vitória da batalha, Constantino adorou Jesus e estabeleceu o cristianismo como a religião estatal. Em 326, a mãe adotiva de Constantino, Helena, viajou a Jerusalém para procurar vestígios e relíquias da vida de Jesus. Se alguém crer nos relatórios, ela também encontrou o que estava procurando. Então Helena, de 76 anos, achava que sabia que o túmulo de Cristo estava sob um templo de Vênus. O imperador romano Adriano mandou construí-lo sobre o local de culto no ano 135, para cortar o culto de Jesus no início. Junto com o bispo de Jerusalém, Macários, Helena mandou demolir o templo. Uma tumba foi, de fato, revelada sob o complexo do templo. O falecido historiador da Igreja Antiga, Sócrates Scholasticos, relata que Helena encontrou uma tábua de madeira e alguns pregos dentro dela. Pôncio Pilatos havia escrito o motivo da condenação de Jesus na tábua de madeira. Sócrates Scholasticos também nos diz que Helena encontrou 3 cruzes de madeira. Jesus havia morrido em uma delas. Diz que ela e Macários levaram as cruzes a uma mulher em estado terminal. Ela tocou 2 delas e nada aconteceu. Mas quando suas mãos deslizaram sobre a terceira cruz, a mulher literalmente floresceu. Tudo isso soa muito bem, mas mesmo no Império Romano, havia críticos que estavam convencidos de que se tratava mais da poesia pouco verdadeira dos historiadores romanos. Scholásticos e outros escribas de sua época eram conhecidos por sempre apresentarem seus senhores e amantes sob a melhor luz. Afinal de contas, eles foram pagos pelo que escreveram. Portanto, hoje também deve ser questionado se Helena realmente encontrou pregos e uma tábua de madeira. Tudo isso poderia ter sido propaganda para apoiar a reivindicação de Constantino ao poder como líder de um novo cristianismo. Constantino supostamente mandou fazer freios para seus cavalos com os pregos e usou as partes da cruz de madeira como amuleto. Mas de volta à igreja do Santo Sepulcro. Helena mandou declarar oficialmente o túmulo de Jesus e construir uma primeira igreja sobre ele. Ao longo dos séculos, o edifício foi destruído várias vezes. Na Idade Média, os monges cobriam o túmulo com uma espessa laje de mármore para protegê-lo de vandalismos causados por peregrinos. Assim como a situação histórica, mais uma vez muito confusa, tanto clérigos como estudiosos estavam mais do que ansiosos para ver o que encontrariam quando abrissem o túmulo de Jesus. Graças aos métodos de exame atuais, seria fácil examinar traços ou, na melhor das hipóteses, material orgânico como os ossos. Quando os pesquisadores levantaram a placa de mármore de 90 centímetros por 1,5 metro com um guindaste, até mesmo os cientistas que se dedicaram mais aos fatos do que à fé sustiveram a respiração. Um dos pesquisadores admitiu até mesmo em uma entrevista que suas pernas estavam literalmente tremendo. No início, o primeiro achado não foi tão espetacular assim. Sob a laje de mármore, apareceram formações rochosas e material de preenchimento. Algumas das amostras examinadas provaram que era a argamassa que havia sido mexida um pouco mais de 300 anos após o nascimento de Cristo. As marcas foram testemunhas contemporâneas do trabalho que a mãe de Constantino, Helena, havia encomendado aqui uma vez. Cautelosamente, os cientistas trabalharam a fundo e logo se deparariam com algo inesperado. Depois de limpar a argamassa velha e rocha solta,
os pesquisadores se depararam de repente com algo maciço, duro e impenetrável. Para o espanto de todos, havia obviamente uma segunda laje de túmulo embaixo, só que este não havia sido feito do mármore mais fino, mas de granito bastante comum e claramente mais antigo. Logo, os homens reconheceram um sinal que poderia fornecer pistas valiosas para a autenticidade da sepultura. Uma cruz tinha sido entalhada na laje de granito, bonita e filigrana. O amor e a devoção com que o homem havia feito isso ainda eram claramente evidentes mais de 2000 anos depois. Os cientistas prenderam a respiração. Uma investigação mais aprofundada revelou que esta cruz não poderia ter vindo do templo imediatamente após a morte de Jesus. Os pesquisadores dataram-na para cerca de 1200 a 1300 depois de Cristo, portanto, poderia ter sido deixado aqui por um cruzado. O trabalho adicional poderia, em qualquer caso, confirmar que a câmara sepulcral é um túmulo antigo da época de Jesus. A busca de outras pistas de relíquias, legados ou vestígios, tais como sangue, tem sido até agora em vão. Agora você provavelmente está se perguntando se a autenticidade da tumba está confirmada ou não. A igreja aplaudiu o sim. Até mesmo alguns cientistas se deixaram levar e interpretaram os resultados da investigação como confirmação. No entanto, é preciso ter cuidado aqui. Nos anos 70, já havia outro estudo. Nessa época, o clérigo e arqueólogo italiano Virgilio Cano Corbo assumiu a Igreja do Santo Sepulcro e também fez extensas investigações sobre a área circundante. Corbo ficou particularmente impressionado com o fato de que a Bíblia diz que Jesus foi crucificado e enterrado fora da cidade. A Igreja do Santo Sepulcro, entretanto, está localizada dentro das muralhas da cidade. Na verdade, apenas 2 crucificações documentadas foram encontradas na historiografia romana. Um testemunho foi encontrado diretamente em Jerusalém. A outra descrição remonta a um escrito romano, encontrado na Itália no ano de 2018, mas nenhuma delas fornece pistas sobre onde as crucificações aconteceram. Para o cristianismo, o túmulo de Jesus na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém continuará sendo o lugar oficial do sepulcro do Messias. Isso é claro. Aqueles que procedem cientificamente e sem patos devem, no entanto, enfatizar que ainda não há provas da autenticidade do túmulo. A menos que outra sepultura apareça em algum momento, ou que mais escritos ou relíquias possam ser encontrados, este continuará sendo o caso. Basicamente, também não há problemas em venerar Jesus neste lugar. De acordo com a fé cristã, seu corpo real não pode mais ser encontrado na terra de qualquer maneira. E até hoje, sabemos o costume de pessoas desaparecidas serem veneradas por parentes em certos lugares, onde podem sentir uma conexão com essa pessoa. Críticos veementes da história de Cristo, ou defensores de teorias completamente diferentes, veem as coisas de uma forma diferente dessa, é claro. Você sabia que Jesus também é um profeta conhecido e altamente reverenciado no Islã? No Alcorão, o pregador de Nazaré chamado de Isa ibn Maryam, que significa filho de Maria. Maria também é uma santa muito alta no Islã. Entre nossos irmãos e irmãs muçulmanos, Jesus também foi crucificado, mas não morreu na cruz. Segundo o islamismo, o profeta Jesus foi meramente avisado pelos romanos. De fato, há também evidências dentro da historiografia romana de que as crucificações não tinham a intenção de matar os condenados. Ao invés disso, agitadores, mentirosos ou enganadores foram amarrados à cruz e deixados ao sol por várias horas antes de serem removidos e soltos. Essas medidas tinham o objetivo de ter um efeito dissuasivo semelhante ao do pelourinho na Idade Média. Adequadamente, também não há provas de que os romanos pregaram pessoas nas cruzes. Muitas fontes afirmam que esta foi uma invenção da igreja. Além disso, há indícios de que Jesus viajou para a Índia após sua crucificação, da qual sobreviveu como um ser humano normal, a fim de viver e trabalhar lá como profeta. Assim, o mistério de Jesus continua. Embora a abertura do túmulo em 2016 tenha sido uma sensação científica, ela não pode responder a todas as perguntas sobre a autenticidade e o verdadeiro trabalho e morte do Messias do cristianismo. Compartilhe com a gente a sua opinião nos comentários abaixo e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau!